Eu cheguei ainda há pouco da rua, aqui em Porto Alegre, fazer umas compras para a dona Raquel no supermercado e tá vazia a cidade, né? Capital, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes aí. Eu tenho para mim que, aliás, os próprios motoristas de táxi com os quais eu converso quase que diariamente, avaliam que 40, 50% da população durante o verão sai de Porto Alegre. Vamos para as praias aqui do litoral norte. A 1 hora pela freeway aqui, as pessoas chegam em Tramandaí, a primeira praia importante do litoral norte. Vão subindo até Torre, depois atravessam o rio Mampituba e vão. Muita gente vai para Santa Catarina, principalmente os argentinos que ingressam aqui através de Uruguaiana de Livramento. Muito calor aqui em Porto Alegre, sufocante, né? Mas olha, eu vou falar com vocês aí sobre esse incidente aí com o desembarque dos imigrantes ilegais dos Estados Unidos no Brasil. Vou falar um pouquinho sobre isso aí com vocês. Mas antes eu quero fazer uma recomendação. Procurem dar uma olhada com atenção num extenso material que eu estou publicando hoje, domingo, dia 26, são 5 horas da tarde, no meu blog polibiobraga.com.br. Eu estou publicando ali na íntegra, o texto que a Polícia Federal submeteu e foi aprovado pelo tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. Delação premiada dele. É a primeira vez que isso vem ao conhecimento público, esse texto integral. Não toda a delação premiada, mas a parte que diz respeito a um dos processos a que responde Bolsonaro e mais de 30 pessoas, que é o de suposta tentativa de golpe de Estado. Eu li tudo atentamente. Vão lá então uma olhadinha naquele material ali, né? Eu faço um pequeno comentário no meu blog também a respeito dessa delação aí, né? Eu comparo essa delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid à delação daquele traidor José Silvério dos Reis, né? Que levou Tiradentes à forca, né? Eu acho que é o segundo grande traidor da história brasileira. Mas, enfim, fica essa recomendação aqui para vocês. Bom, e sobre os imigrantes ilegais aí que chegaram dos Estados Unidos neste sábado? Bom, olha, o governo federal, nomeado lulopetista, tenta fazer demagogia barata. Produz factoide. Tudo porque um avião contratado pelo governo dos Estados Unidos ficou retido sábado por problemas técnicos em Manaus, desembarcando no aeroporto lá de Manaus um grupo de 158 latino-americanos, dos quais 88 brasileiros. Desembarcou, o pessoal ficou lá no aeroporto de Manaus à espera de que o avião americano fosse consertado e prosseguisse eles então a viagem até Belo Horizonte, que é o destino final, né? Vai mineiro para os Estados Unidos, que não é brincadeira, por isso que vou para Belo Horizonte lá os aviões. Claro, de lá vou para outros lugares. Bom, olha, hipocritamente, o governo federal nomeado lulopetista mostrou-se escandalizado com o uso de algemas e de correntes nos homens que estavam no voo e considerados criminosos pelos americanos, já que estavam ilegalmente na terra deles. Estavam ilegalmente na terra deles. Nós não estamos falando aqui de imigrantes ilegais, né? Vocês vão ver que há um total ali de 10% dos 2 milhões de brasileiros aqui nos Estados Unidos que estão lá ilegais. São considerados criminosos. Se a polícia pegar, toca na cadeia, toca algema, toca corrente, né? Porque é isso que eles fazem nos Estados Unidos com bandido, né? É algema e é corrente mesmo, né? Mas isso o governo brasileiro hipocritamente mostrou-se escandalizado. Olha o uso de algemas e de correntes em brasileiros, né? Bom, mais do que depressa, isso vazou por toda a imprensa brasileira. É um escândalo hoje no Brasil. Eles estão tentando fazer um escândalo disso aí. Bom, então, por ordem do ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, né? Vocês sabem quem é? Um avião da FAB foi enviado a Manaus para transportar os deportados para Belo Horizonte, o destino final. O ministro também mandou, não sei como é que o Lula não foi lá para Belo Horizonte para receber os criminosos ilegais que foram mandados para cá, para os Estados Unidos, né? Só faltava essa, ele, a Janja, lá receber. Mas depois da recepção que a Janja fez ao cavalo caramelo, tudo é possível, né? Mas não foram.
O ministro Lewandowski também mandou tirar as correntes e algemas de todos eles. E bradou, ameaçando os americanos, né? Brasileiro não pode ser acorrentado. Quer dizer, brasileiro pode sair do Brasil, ilegalmente tentar entrar nos Estados Unidos cometendo crime, isso pode. Sobre isso aí o governo lulopetista não fala nada. Isso pode. Ou então, o brasileiro não pode ser acorrentado. Ele tirou uma nota dizendo o seguinte, olha só, o ministro destacou ao presidente o flagrante desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. A dignidade da pessoa humana é um princípio basilar da Constituição Federal e um dos pilares do Estado Democrático de Direito, configurando valores inegociáveis. Puxa vida, eu queria ver uma nota dessa do ministro da Justiça em relação às centenas de presos ali que foram traídos no 8 e 9 de janeiro e condenados até uma senhora por pintar batom lá na Estátua da Justiça, 17 anos de cadeia. Não. A nota é em defesa dos criminosos ilegais que foram deportados dos Estados Unidos. Olha, só para vocês terem uma ideia da hipocrisia dessa nota do ministro da Justiça, que depois também vou falar sobre uma nota do Itamaraty, é que, por exemplo, durante o governo Biden, democrata, aliado do Lula, né, o governo Lula recebeu 32 voos de deportados. E o lulopetismo, o governo lulopetista, nunca reclamou de algema ou de correntes nas pernas desses criminosos ilegais, né? E o governo Biden deportou aqui para o Brasil 7 mil brasileiros durante o seu mandato. 7 mil brasileiros. Esses 7 mil brasileiros que foram deportados durante os 4 anos do governo Biden, 7 mil brasileiros, constituem um universo de perto de 2% dos 545 mil criminosos ilegais que foram deportados dos Estados Unidos. 500 mil durante 4 anos. O Biden tocou para fora dos Estados Unidos. Desses, quase 8 mil eram brasileiros. Alguém falou alguma coisa? Nada. Bom, olha, apesar do que diz hipocritamente o Ministério, a verdade é que o uso de algemas no transporte de repatriados é um padrão nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que vive em guerra permanente, né? Não brinca em serviço. O Brasil não, mas os Estados Unidos sim. E além disso, a legislação americana, penal, inclusive, ela é dura, sabe? A lei prevê o uso de algemas no transporte de criminosos. Repatriados são considerados criminosos. Isso é padrão nos Estados Unidos. Vale para qualquer imigrante de qualquer país, né? Ilegal. No país, quando alguém lá nos Estados Unidos fica sob custódia do Estado por cometer uma infração, qualquer infração, o procedimento comum é ser algemado, enquanto é levado de um lugar para o outro. Nesses casos, nem importa qual a gravidade do delito, todos precisam ter os movimentos limitados de alguma forma. Esse propósito, segundo a legislação americana do procedimento, é proteger os agentes policiais de possíveis ataques dos presos, inclusive durante voos, outras formas de transporte. Ou será que o Lula e o pessoal dele nunca viu esses filmes americanos aí de toda hora os criminosos estão tentando explodir um avião lá de dentro dos Estados Unidos, ou estão tentando explodir com os próprios americanos lá dentro também e fora de lá. O problema dos imigrantes ilegais dos Estados Unidos pode ser mensurado a partir desse simples dado. Presta atenção. Os Estados Unidos têm 244 milhões de habitantes, o dobro da população brasileira. Pois bem, deste total, 1/4 é de imigrantes legais. 1/4. Bom, nos Estados Unidos vivem hoje 2 milhões de brasileiros. 2 milhões de brasileiros. 1,8 milhão está lá legalmente, não tem medo de nada. Eles vivem falando isso, inclusive na televisão. Mas 230 mil são ilegais. Então, onde chegaram 100 deles? Isso significa que vem muita gente ainda pela frente. E vai sair muita notinha ainda do Itamaraty aí, e do Lula e do Ministério da Justiça defendendo os direitos humanos, dos manos. Seria melhor que o governo lulopetista, eu estou terminando aqui, tratasse de manter em liberdade os brasileiros, com ênfase para os presos e perseguidos do 8 e 9 de janeiro. Mas, além disso, que esse governo garantisse um ambiente econômico, social e político capaz de oferecer oportunidades de vida melhor no Brasil.
Porque esses 2 milhões de brasileiros que escaparam para os Estados Unidos estavam justamente buscando o quê? Um ambiente econômico, político e social. E que encontraram lá, segundo o depoimento generalizado, que agora mesmo, nesse momento, no final de semana, estamos ouvindo aí a todo momento. Fazer beicinho para os Estados Unidos, ora, é apenas uma demonstração burra desse esquerdismo tupiniquim do Lula e dos seus acólitos fanáticos alinhados, que é uma esquerda que é mais do que uma doença infantil do comunismo, porque, acima de tudo, já demonstrou que é burra e que nunca deveria ter saído da lata de lixo da história.